Deus me mandou aqui para te dizer que Ele se agradou de você, te escolheu no ventre da tua mãe e que Satanás é irado para destruir tua vida, mas ele não tem poder. Sabe por quê? Porque a mão de Deus ainda está sobre a tua vida. É por isso que Satanás só se levanta para cair. Deus te levantou como uma coluna de ferro. Tem gente que bate em você de manhã, de tarde e de noite e olha você de pé. Sabe por quê? Porque Deus está contigo a todo momento. Teus inimigos são irados com a tua vida, são doidos para te jogar na lama, mas todas as vezes que eles armam, sabe, uma armadilha contra você, Deus envia um anjo e quebra. Deus mandou você se alegrar, preparar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque chegou a hora que Deus vai te honrar nessa terra. Você crê? Olha, primeiro eu quero dar boa tarde a todos os telespectadores, dizendo que cumpri com a minha quarentena, né? São quase 20 dias, tratamento feito de maneira normal. Eu hoje posso falar o que significa uma quarentena e o isolamento, você passar 20 dias, né, dentro de uma residência, em um quarto fechado. Às vezes nem todos têm a visão de alguns, outros podem ter. Às vezes tem uma residência que só tem uma janela e um quarto que dá acesso à casa. Então isso aí não deixa de não nos preocupar. As pessoas estão tranquilas, né, porque passam o dia fazendo uma reflexão do passado, né, e do momento novo. E com a ajuda de Deus, que sempre é o nosso maior protetor, a gente sai da crise e volta à normalidade aí do convívio com toda a população. É um momento que não precisa eu apenas agora exagerar de falar. Todos nós sabemos, todos nós estamos ligados aos meios de comunicação do país, e superar. E a gente lamenta só uma coisa, algumas percas que algumas famílias estão tendo, como por exemplo ontem, nós não perdemos para o Covid, nós perdemos de uma doença já conhecida, que foi o nosso companheiro Carlinhos, que muito representou aquele grande projeto que Pinheiro vinha tendo ao longo dos anos, Paixão de Cristo, né? E ele já vinha sofrendo aí aos 3, 4, 5 anos dessa doença, que era o câncer, que ele obteve, mas foi acompanhado, fez todo um tratamento longo, mas infelizmente Deus nos chamou ontem. Então eu queria registrar aqui, além de outros amigos que estão aí, né, nesse momento difícil. Olha, do meu ponto de vista, é lógico que todo brasileiro tem seu ponto de vista. Eu tenho o meu, minha experiência política. O Brasil está passando pelo momento difícil. A corrupção era a meta número 1 do combate à corrupção. Os brasileiros parece que não se intimidaram, né? Porque nós temos que ver o seguinte: o presidente da República hoje, que é o guardião dessa nação, até quando eu estive lá como presidente, e isso aqui a gente mostra alguns fatos recentes, né? O presidente pregou uma linguagem que iludiu vários brasileiros: combater a corrupção. A corrupção continua. E o pior é que continua dentro da casa do presidente, né? O pior é que ele tem que combater. Mas como é que ele vai combater a corrupção se ele está com a corrupção dentro de casa, que são seus filhos, conforme toda a publicidade do Brasil, hoje os meios de comunicação estão aí. Como é que ele vai combater a corrupção se ele teve um dos grandes ministros que colocou várias pessoas por trás da grade, comprovadamente a corrupção, e que este cidadão, que é o Moro, não comunga com o estilo do presidente? Por quê? Ele quer usar a força, uma instituição chamada Polícia Federal, que é uma instituição séria de um Estado, não é do presidente, não é do deputado, é do Senado, do governo brasileiro, para se beneficiar, para perseguir as pessoas de um jeito ou de outro, né? Agora, não se combate a corrupção dessa maneira, perseguindo. Se combate com as denúncias feitas, promotoria pública encaminhando, sendo feita a solicitação e a justiça julgando. E o presidente agora, o que vai se ver daqui para frente? Vai perseguir fulano de tal lá no Maranhão, vai perseguir fulano de tal lá no Rio Grande do Sul, vai perseguir, quer dizer, por mais que tenha corrupção, e que é o papel da Polícia Federal, que é o papel dos órgãos, qual é? É ir de maneira legal, abre um processo, um inquérito,
acelera para andar rápido e prende. Né? Esse é o papel. Mas esse não é a função do presidente da República. A função do presidente da República é governar o país com as suas instituições, com os seus ministérios. Por exemplo, o Ministério da Saúde, para que ele é feito? Para cuidar da saúde de todos os brasileiros nos últimos lugares. Lá na ponta, lá no último povoado, lá na capital, lá em Brasília, lá em São Paulo. Esse é o papel dos ministérios. A agricultura, para cuidar da agricultura de um programa de governo brasileiro. Educação, vocês viram a decepção, não posso nem falar mais. Como é que o ministro daquele, que ao invés de ir para uma reunião ministerial, discutir a situação do momento da educação do país, onde nós estamos sem horizonte, nós estamos aí sem saber a expectativa de retornar às salas de aula, às universidades, o cara vai dizer que é para aprender fulano de tal. Quem tem que dizer que é para aprender fulano de tal são as denúncias comprovadamente, estourados inquéritos, aí você vai denunciar o ministro tal. Não é simplesmente um ministro de cabeça vazia, vai lá dizer que ele está na luta e mandar aprender, supor, se ele não tem caneta de poder. Ele não tem caneta de poder, quem tem a caneta de poder é a justiça, é a promotoria pública, é os juízes, é os promotores e os desembargadores e os ministros. Quer dizer, aí vai aquela outra ministra da agricultura, ao invés de cuidar da agricultura, ela vai dizer que tem que prender governador, prender prefeito, vereador. Então, onde está o Ministério da Justiça? Que é um aparelhamento que inicia o processo de abertura de inquérito para chegar ao ponto final. Então está tudo misturado. E o presidente, do meu ponto de vista, o presidente vai levar 4 anos de governo, cada dia ele cria um fato. Cria um hoje, cria um amanhã para tirar o foco dos seus filhos. Essa é a grande verdade. Vocês recordam quando ele queria botar um para ser chanceler nos Estados Unidos sem nenhuma condição? Não é eu. Mas ele botou aí 2, 3 meses, era mídia. E aí vai, quer dizer, nós tivemos um grande ministro, 2 ministros aí, de uma importância muito grande. Nós estamos vivendo um problema sério no Brasil, que é a saúde e as mortes. Tira um grande profissional com ciúme político, bota outro. O outro não concorda com o ponto de vista, bota agora, está lá, quem é um coronel, mais 5 coronéis cuidando da saúde, se não tem nada de saúde. Não entende de uma programação, de uma epidemia. Nós talvez seremos o Brasil, o país que vai ficar ou em primeiro ou em segundo lugar de mortalidade. A doença vai crescer muito mais na hora que ela descer fortemente para o Nordeste, onde a nossa saúde pública e particular é muito resumida, nós vamos ter problemas seríssimos. É o que eu vejo hoje a nível de coisa. Eu não sei qual será o comportamento do Congresso Brasileiro, eu não sei qual será o comportamento da Procuradoria Pública do país, porque provas concretas, robustas, para pedir o impeachment dele tem. Ou então o país vai afundar. O presidente da República, que não sabe nada de economia, diz assim, olha, fulano de tal é com ele, esse aqui ninguém mexe, é com ele. Ele demonstra que ele não tem competência, nem de visão, nem de diálogo, nem o que o cara está fazendo na economia do país. Essa é a grande verdade. Nós estamos num país que a gente não sabe o que vai ser daqui a 120 dias, a 6 meses. Não se vê um programa de governo voltado com as ações para o povo brasileiro. Agora é atrás de centrão, negociando cargos para poder tentar evitar que haja um impeachment. Quer dizer, nós brasileiros estamos ficando para trás. Essa é a grande verdade desse primeiro momento que eu vejo essa situação que está sendo criada no Brasil. Eu acho que hoje eu vejo um apelo. Ele está indo para um momento, por exemplo, como é que um presidente da República fala de público, eu estou aqui à disposição para fazer a visita à Procuradoria da República. Isso não existe. O presidente da República, que é a autoridade mais alta da nação, solicita por escrito. Solicita por escrito. Esse é o normal.
solicita por escrito, faz um convite ao procurador da República que pudesse vir ao Palácio. Não tem nada demais, mas eu me ofereço para ir lá. Eu estou demonstrando o quê? Ele demonstrou o quê? Que ele está querendo ter acesso para tentar evitar que haja um pedido de impeachment. Vamos ser mais claros, não vamos arrodear. Então ele está perdendo, ele não sabe a autoridade que ele tem como presidente da República. Seria que foi importante aquilo que ele fez lá na corte, há 20 dias atrás, reuniu os empresários para ir falar besteira lá, uma corte maior de uma nação, é quem decide o destino no meio jurídico dos brasileiros, prende, solta, condena. Ele adiantou aquela visita dele atravessar a Praça dos Três Poderes e chega lá, entrar, conversar, não tem efeito nenhum. Aquilo é desmoralizante para a figura de um presidente. Seria que um presidente que tanto ele se iguala, que é ser dos Estados Unidos, vai sair da presidência da República para ir conversar com o Zé Genésio lá numa entidade qualquer? Não é que seja orgulho, não é que seja falta de humildade, mas é a estrutura. Ele é presidente do país, ele representa todas as instituições, ele representa o Supremo Tribunal, ele representa o Congresso Nacional, porque ele é o presidente em alguns momentos. Então é isso que se vê, que realmente o nosso presidente não está preparado para governar esse país. Ouçam o que eu estou falando. Vocês recordam que um dia antes da decisão do Moro, quando os generais, que eu sempre tenho dito, são homens altamente preparados, eles são preparados para quê? Para o militarismo, o estado de guerra. É uma guerra, quem vai comandar é ministro de Estado de Agricultura, quem vai comandar é ministro da Fazenda, quem vai comandar é ministro do Meio Ambiente, quem vai coordenar uma ação de combate a uma guerra são os militares. Por isso que eles são altamente preparados, frequentaram as maiores e melhores universidades do mundo na área militarismo, para poder estar preparado. Eles são as pessoas, os coronéis, de emergência. Tem uma guerra ali, Parará, vão invadir o Brasil. A estratégia deles está toda montada para saber por onde começa, para saber quantos mil homens vão para o campo de guerra, qual o tipo de armamento, qual a alimentação, a marinha para um lado, a aeronáutica para outro, aviões preparados. É isso. Eles não estão mais preparados para se envolver com guerra, com mudança de regime militar no Brasil. O Bolsonaro está ainda numa ilusão de que ainda pode haver. Não tem como, gente. Enquanto você não entende o que é um regime militar dentro de um país, você vai ficar, é meia dúzia. Você não tem liberdade mais. Você não vai falar mais do que você quer. As rádios só faz o que o regime militar determina. Você falou, você vai ser preso, vai ser torturado. É assim que funciona o militarismo. O Brasil não está mais preparado, não quer isso. Quem viveu 40 anos atrás, sabe? Eu me recordo que na década de 70, quando estava finalizando, a gente não sabia se assistia uma aula ou se via uma buzina lá dizendo, alertando que a Polícia Federal estava na área, a gente sair de sala de aula, porque eles sabiam quem falava demais, quem falava, eles tinham um relatório de todos os estudantes que tinham tendência de oposição ao regime militar. Essa é a grande verdade. Isso que hoje ocorre aqui em Pinheiro, no Maranhão, todo mundo fala o que quer, critica da maneira. Não existe. Você tem que silenciar, ou você vai para o chicote, ou você vai ser preso, ou você vai ser torturado inocentemente às vezes. Se você falar, houver um regime militar e souber que você falou de Bolsonaro, ele vai capaz de te mandar da tua casa e tu não tem justiça, não tem nada. Você vai ser levado pelos militares, jogado em cima do caminhão, levado para o quartel e lá você vai ser investigado. Por que você falava isso, por que você falou isso, por que você falou isso. Até você voltar para casa, você já sofreu as consequências. Isso é um pouquinho do regime militar. Olha, no meu ponto de vista, o governador agiu de maneira correta. Como assim que ele agiu de maneira correta? Nós somos uma ilha. Quem conhece São Luís
sabe que nós andamos por aqueles becos. Quando você sai das principais avenidas de São Luís, por exemplo, quem conhece aqui São Francisco, você saiu daquela avenida principal, você entra para a direita é uma periferia, você entra para a esquerda é outra. O que é isso que eu quero me referir? Aqueles bairros onde as pessoas, principalmente da zona rural do Maranhão, interior de Pinheiro, de São Bento, Matinha, São Vicente, Santo Inês, que vêm e vão se morar onde? Na casa de um parente na periferia. Então ali há uma aglomeração de pessoas muito grande. Se você entrar do Coroadinho, é um absurdo. Se você entrar ali para o lado do João Castelo, do Monte Castelo, você passa naquela avenida nova, é uma casinha perto da outra. As pessoas que não tiveram oportunidade, que foram chegando e construindo. Então essa aglomeração de gente, numa epidemia dessa, é muito perigosa. O Maranhão com poucos hospitais, né? Muito poucos hospitais públicos. Então a epidemia, ela cresce de acordo com a movimentação popular. Por exemplo, o que o Flávio fez? Fechou São Luís, fechou a Baixada, porque ele sabia que não tinha suporte hospitalar para aguentar essa multidão de gente que vinha de todo o interior do Maranhão para a capital, como é costumeiro. As pessoas adoecem e vão para onde? Para o Socorrão. As pessoas adoecem e vão para onde? São Luís. Vão para onde? Para o Socorrão 2. Se ele já leva a doença daqui para lá, ele vai ampliar. Se ele traz de lá para cá, então ele fez o quê? Ele fez um equilíbrio. Ele fechou para entrar e fechou para sair. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. No dia 27 do mês passado, na cidade de Pinheiro, nós não tínhamos um caso de Covid. Nós não tínhamos um caso. Agora, 27 hoje, ou 27 amanhã, já tem quantos casos? 300 e poucos casos. Quantos óbitos? Aproximadamente 15 a 16. Eu pergunto para vocês, se nós não tínhamos um caso há 30 dias atrás, e hoje nós estamos com 300 e pouco, e com 16 ou 15 óbitos, eu vou chegar até lá, você sabe o que foi isso? Aquela movimentação de pessoas aglomeradas nos bancos, pela necessidade de buscar seus recursos, foram aglomerando, então um caso foi triplicando, duplicando, triplicando, nós estamos. Por exemplo, pode aumentar agora, com essa retirada desse dinheiro agora, novamente, nesses próximos 10 dias, deve aumentar em Pinheiro, deve aumentar, pelo fato de que as pessoas são obrigadas a ir buscar esse recurso. E a Codevide, ela passa aí no mínimo 8, 10 dias para ela começar a dar os primeiros sintomas da doença. Agora, Pinheiro, o que o prefeito está fazendo? O prefeito está fazendo uma prevenção que tem contribuído muito e talvez nós seremos um dos primeiros, segundo município com menor índice de Codevide no Maranhão. Aí você vai, por quê, deputado? Pelo fato de que a prevenção que está sendo feita, que a equipe de saúde, os enfermeiros, os motoristas, os auxiliares de enfermagem, os médicos, o secretário de saúde, aqueles que estão realmente desenvolvendo um trabalho desde o início, está tendo efeito. O prefeito, pelo que eu sei, já determinou mais de 12 mil testes. E a prova disso é que é feito em média de 60 a 70 até 80 testes diariamente. E agora parece que o prefeito está fazendo uma descentralização para 3 ou 4 bairros, para que o exame vai lá, é feito, é detectado que o cidadão está com Covid, ele já sai de lá com um kitzinho dele de medicação. Ora, na hora em que o gestor, com a sua equipe de saúde, pratica esse ato de prevenção, o que é que vai ocorrer? Redução nos fatos. Por exemplo, teve um período aí, uma semana aí, não me lembro qual, acho que foi semana retrasada, de 70 exames foram detectados 10 casos. Na hora que você detecta 10 casos, a doença está deixando de quê? De se projetar para 30 pessoas, no mínimo para 30 pessoas. No mínimo para 30 pessoas. Então você tirou de área 10 pessoas que estavam com Covid. Você deixou de imediato, a curto prazo,
30 pessoas deixaram de pegar o Covid. E se essas 30 pessoas pegassem o Covid, nós estavam aí duplicando para 60, depois mais... Então, veja bem, é um trabalho perfeito que o prefeito está fazendo. É um trabalho perfeito que a equipe de saúde está fazendo. Então, é isso que é preciso se observar. É isso que é preciso ver, notar o que nesse momento de crise, dessa epidemia, o gestor está fazendo. A importância desse trabalho. Agora, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que nós temos que pedir a Deus que não pegue essa doença, e tem pessoas que pegaram e cometem o erro de deixar para ir para o hospital no último caso, quando ele já está cansado, quando a febre já dominou, quando a garganta já está muito inflamada. Aí não é fácil, porque nós vivemos num estado, quando eu digo estado, não é o Maranhão, não é só Pinheiro, é o Brasil, a correria dos grandes estados, os maiores centros financeiros estão perdendo vidas. Eu quero só para relembrar um pouco a memória de algumas pessoas que estão me ouvindo, e dessa juventude que talvez não sabe contar a história de 15, 20 anos atrás. A nossa juventude não tinha nem nascido há 20 anos atrás, vamos falar assim, né? Há 20 anos atrás, quando eu fui deputado e fui prefeito, eu tive a preocupação como deputado de montar um hospital na cidade de Pinheiro com 60 leitos. Com 60 leitos. Eu tive a preocupação, como deputado, de trazer, porque eu montei um hospital, porque havia a segurança de que eu teria um convênio com o governo estadual, porque naquela época quem determinava os convênios não era o governo federal, como é hoje, era os governadores. E eu montei a Policlínica Pinheirense, que atendeu centenas de pessoas. Quantos jovens não nasceram lá? E tive a ideia, 2 anos depois, de montar 6 leitos de UTI. 6 leitos de UTI. Seria a segunda cidade no Maranhão, que a primeira era Caxias. A primeira que tinha UTI no Maranhão há 20 anos atrás era Caxias, nem Imperatriz tinha. Foi Pinheiros, Zé Genésio, que inauguramos com a presença de várias autoridades, Padre Risso, 6 leitos de UTI. Depois, vou complementar, depois, o deputado Remy 30, de Palmeirândia, montou um hospital com 100 leitos, que todo mundo ainda recorda, bem ali onde é o obelisco, ali era um hospital com 100 leitos, 100, bem equipado, atendia a Baixada, Pinheiro, todo mundo. Você sabe qual foi o papel dos nossos opositores? Não era somar, não era parabenizar a saúde pública de Pinheiro. A atitude do seu líder, apoiado pelo governo do Estado, ligado ao governo do Estado, a Zé Reinaldo, ligado a Rosena Sarney, ligado a Lobão, que eu vou contar a história do Lobão, foi fechar os 2 hospitais. Fecharam o hospital do deputado Remy 30 e fecharam a Policlínica Pinheirense. Qual é o papel do seu deputado, do seu Filuca Mendes? E depois resolveram tomar uma parte da Policlínica Pinheirense. Ora, nós perdemos, Pinheiro, que era para estar até hoje, 164 leitos. 2 hospitais à altura de atender Pinheiro confortavelmente e a Baixada. O que é que fizeram? Centralizaram o hospital Antenor Abreu e o hospital e a maternidade. E por último, da prova do que eu estou falando, tomaram o hospital do então aliado político do passado, doutor Pedro Lobato, botaram para fora e fecharam o hospital por algum tempo. Então, esse grupo político que está aí, que teve o deputado federal, que teve o deputado estadual, que trouxeram para Pinheiro. Vamos observar, na hora que você fecha, gente, qualquer um de nós precisamos do hospital. Podemos não precisar com a juventude, mas devemos ter nascido lá no hospital. Mas no decorrer da vida você vai precisar com 30, 40, 50, 60 anos. Quando não é você, é um parente seu.
Então o sentimento da família Mendes, pelo que eu soube de uma entrevista que deu o ex-deputado aí, Vitor Mendes, falando de Luciano, falando da minha vida política, eles têm por dentro deles, infelizmente eles têm um espírito de maldade. Você quer ver a prova do que eu vou falar agora? O pai da esposa do então prefeito Filuca Mendes, Antônio Carlos Guterres, foi meu professor do Colégio Pinheirense, se sentiu mal um dia de domingo, por volta das 10, 11 horas da manhã, e precisava de uma urgência. O caso era grave, de São Luís, de Pinheiro para São Luís. Qual seria essa urgência? Um transporte rápido. Ou ser mais claro, um avião. Eu, ao tomar conhecimento por volta de 1h da tarde, 1h da tarde, mandei um emissário lá na casa do seu Carlos Guterres, colocando meu avião à disposição para transportá-lo rápido para São Luís, para tentar salvar a vida do seu Antônio Carlos Guterres. Foi meu professor, meu amigo, contribuiu para a minha educação, contribuiu para a minha formação. Você sabe qual foi a resposta do Filuca Mendes, quando a família foi consultá-lo? Filuca, a sua própria filha, Filuca, Zé Genésio está mandando oferecer o avião para transportar papai para São Luís. Não queremos não, eu já estou com providência no avião, já falei com uma empresa para vir buscar ele e tal. Resultado disso, 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, 4h da tarde, quando eles conseguiram o avião, não dava mais tempo de vir buscar o seu Carlos Guterres por cima de 5h da tarde, porque eu sei disso, porque as pessoas que foram contactadas me falaram. Eu vivo no meio, resultado, o seu Carlos Guterres, seu pai da esposa de Filuca faleceu em casa. Se ele tem sido transportado de Pinheiro para São Luís, 30 minutos de voo, 20 minutos para chegar numa UTI, até hoje talvez estivesse vivo, mas pela aquela rancor de inveja, rancor de maldade, rancor de não querer o bem social das pessoas. Esse é o sentimento da família. Tu acha que se meu pai adoecesse, se Filuca tivesse um avião, eu, Zé Genésio, por ser o maior inimigo dele, eu ia bater na porta, eu ia pedir socorro, me ajude a salvar meu pai. E tenho certeza que talvez ele não me negaria, porque ele ia ficar, puxa, Zé Genésio, meu inimigo, mandou. Como eu já fiz várias vezes isso, mas o espírito de maldade preferiu que morresse o sogro do que tivesse vida e liberdade. Então, quando eu vejo o deputado Vitor ir para a televisão falar que o prefeito não está nem aí, está despreocupado, gente, cadê o sentimento? Cadê o reconhecimento pelo trabalho? Deputado Vitor, você não tem respeito pelos seus próprios aliados. Como deputado você mentiu, eu não vou entrar em detalhes, que você ia fazer a feira, que você ia fazer a rodoviária, que você ia botar matadouro, você batia no peito, conforme algumas imagens que tem aí, que eu muito pouco assisto, essas loucuras que vocês falam. O povo de Pinheiro precisa de realidade. Vocês tiveram todo um sistema de governo de 20 e poucos anos, Rosiana, Lobão, Zé Reinaldo e outros governos provisórios. Então você vem falar disso aqui agora. Se vocês negaram a saúde pública para o povo de Pinheiro, se vocês fecharam os hospitais, se vocês expulsaram o Pedro Lobato do hospital que ele ajudou a construir, culpado disso, falar numa hora dessa, Vitor Mendes, falar numa hora dessa, que as pessoas estão aí morrendo, e o prefeito aí lutando agora mesmo, isso é vergonhoso para vocês, agora mesmo, com a ajuda do governo federal, esse dinheiro que está vindo, o prefeito está montando 7 leitos de UTI. Se você fizer uma análise, até agora, hoje, nesse momento que eu estou falando, o governo do estado tem 12. 5 mais 2, 12 leitos de UTI. O governo do estado. E o prefeito está montando
com esse dinheiro que recebeu 1 milhão, cento e poucos mil reais, fazendo esse trabalho de prevenção que é reconhecido por todos no Maranhão, pela própria Baixada, está sendo implantado, para, se Deus quiser, no máximo 15 ou 20 dias, está funcionando 7 leitos. E já está trabalhando para mais, em um projeto do senador Roberto Rocha. Não sei se vai acontecer. Então é assim que se trabalha, deputado. Filuca Mendes é assim, é para o povo. Eu vou dar um exemplo para vocês bem aqui agora. Vou dar um exemplo aqui agora. A minha irmã, Maria do Santo, está mais ou menos 20 dias na UTI do Maco. Vocês sabem quantos dias ela passou sofrendo lá? 3 dias e uma noite. 3 dias e uma noite. Eu cheguei aí quase que me despedi dela. Sabe por quê? Porque não tinham leito. Estavam todos lotados, como estão até hoje, todos lotados. O que é que fizemos? Por volta de 2 horas da madrugada, faleceu um cidadão de Covid. E ela estava na fila de espera, como tem outros lá. Deus ajudou ela a esperar até aquelas 2 horas da madrugada, quando vagou o leito, ou foi dado alta de um paciente, não sei, vagou um leito e ela está lá até hoje. Porque a Covid já tinha agravado os pulmões dela. Quer ver outro fato que me chama a atenção? Quando eu vejo aí, vocês que são da terra arrasada, criticarem a deputada Thaisa, dizendo que a deputada Thaisa era para estar em Pinheiro. Precisa de saber da realidade. A deputada Thaisa adoeceu. Estava lá trabalhando, se dedicando ali no Hospital Antenor Abreu, como outros médicos estão lá se expondo para a vida, como o Brasil todo está se expondo para a vida. E adoeceu. Fez a sua tomografia, sabia a porcentagem que já estava do pulmão, se recolheu em casa. E a doença avançou. Determinado dia, por volta de 6, 7 horas da noite, ela faz uma nova tomografia. Ao fazer a nova tomografia, ela já estava com 50% de um lado e 75% do outro lado. Qual a opção? Não ter leito na UTI. Lotado. Lotado. Mas lá tem seu irmão que é diretor do Maco. Tem seu pai que trabalha, os médicos de lá, e que poderia ali praticar um ato de irresponsabilidade. Antecipar uma alta para a deputada entrar. Não foi feito. E nem ninguém pediu. Qual foi o caminho? Recorrer São Luís. Sabe como foi que a deputada foi? Ferryboat. Saiu daqui 8 horas da noite para chegar 1 hora da madrugada, meia-noite, lá no São Domingos, correndo o risco de morrer dentro de um transporte do ferryboat. Mas Deus meteu a mão, conforme ela se encontra até hoje lá. Os médicos chegaram a dizer para os pais que se ela passasse mais 3 horas ela não resistia, porque praticamente ela estava com 20%, 25% só do pulmão. A doença ataca na respiração. E ela teve a sorte de todo um grupo encontrar, daqueles 97 leitos ocupados, ela estava entre os 3% que sobrava no UTI do São Domingos. Então eu vejo hoje, com muita tristeza, os adversários. Por que a deputada não está aqui? Se fosse eu, Zé Genésio, e pudesse mandar a minha filha ou minha mulher para São Paulo, ela já estava lá. Esse blá 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 de vocês aí ficarem querendo terra arrasada, que na hora que ela adoeceu, não teve o avião do Zé Genésio, não teve dinheiro, não teve nada, teve dignidade. Talvez se fosse um de vocês, diretor do hospital, mandava dar alta num paciente para colocar lá, para tirar o direito de um viver, para tirar a vida de um. Talvez seria o papel de vocês. Tenho certeza que fariam. Doutor, dê alta, antecipe aí uma saída de um, para entrar fulano de tal. Mas não foi feito. Nem com a minha irmã e nem com a deputada.
Eu fui deputado. Filuca foi deputado por alguns dias. Ele sabe que a hora que um membro da saúde, um membro deputado da casa adoece, tem todos os direitos de ir para onde quiser. Se é pago com dinheiro do povo, não me interessa, mas é lá a instituição que é responsável para salvar a vida de um membro. Agora fica uma demagogia, fica uma terra arrasada, querendo só o pior, e passaram 20 anos, 30 anos no poder em Pinheiro. Pinheiro continua uma cidade que todos vocês sabem mais do que eu. É o blá 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 do desespero, é o blá 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 do inconformado. O deputado Vitor teve quantos mandatos? 3 mandatos. 2 de estadual e 1 de federal. Me mostra as obras que você fez para Pinheiro. As ambulâncias que você teve na mão, botou para outros municípios. O asfalto que você teve na mão, com as suas emendas, botou para Santa Helena, para Barreirinha, para Chapadinha, não sei para onde. Tudo que você teve a oportunidade do governo brasileiro de dar, você não colocou em Pinheiro, Vitor Mendes. Você colocou em Santa Helena, você colocou em Chapadinha, você colocou em outros municípios aí, nas suas negociações lá. E você vem para Pinheiro agora, prometeram feira, não fizeram nenhuma, pelo menos tem uma pronta e a outra está sendo providenciada. Eu tenho que falar da realidade, tem uma pronta e a outra está sendo providenciada. Tem uma praça do Centenário que está sendo providenciada. Agora mesmo o prefeito está ampliando, paralelamente, o Antenor Abreu, preocupado com a saúde. Vocês não ligaram para nada. A saúde é a casa de qualquer um de nós. Na hora que adoece, você não vai para o mercado. Na hora que adoece, você não vai para a feira. Na hora que adoece, você não vai passear. Na hora que adoece, nas suas casas, você vai para onde? Para o hospital. Cadê? Cadê vocês? Falharam. Aí é muito fácil ir para um meio de comunicação que só prega discórdia e mentira, iludindo o povo, achando que está iludindo o povo de Pinheiro. Essa é a grande verdade. Pinheiro não cabe mais isso. Venha para Pinheiro com uma nova proposta. Fale em projeto, já que você, quando estava no poder, só se faz projeto quando se está no poder, quando se tem condições como deputado estadual e federal. Me pergunte para mim, me desafie para mim, deputado, vamos para um debate, eu e você, numa televisão, pode ser na sua, eu vou. E apresente o que você fez como deputado estadual e pergunte para Zé Genésio o que ele fez como deputado estadual. Chame seu pai, que você nunca foi prefeito e nunca vai ser, e mande ele me desafiar. Os 4 anos que eu passei lá, 3 anos e 9 meses de perseguição, que eu lhe mostro o que eu fiz pela saúde pública de Pinheiro, o que eu fiz pela feira de Pinheiro e outras coisas mais. Agora só blá blá blá, só conversa furada, só mentira. Veja o quanto Pinheiro cresceu nesses últimos 3 anos. Infelizmente vocês se omitem. Ande na rua de Pinheiro. Vitor Mendes, sai andando na rua de Pinheiro. Tá, então vê como é que o povo vai te encarar. Vai te encarar como Vitor mentira. Vai encarar teu pai como Filuca ilusão. Essa é a grande verdade. Pinheiro era para ser outra cidade. Era para ter melhor aspecto. Tudo que vocês fizeram, vocês destruíram. A rodoviária é um exemplo. O parque lá da Maria Santa é outro exemplo. O parque industrial, vocês desviaram o recurso lá, não sei quem foi. O governador concluiu, está aí parado. E assim sucessivamente. Então, deputado, eu lhe chamo de deputado porque você foi deputado e tem o direito de chamar deputado ou ex-deputado. Deputado Vitor, quando você usar os seus meios de comunicação, procure ouvir pessoas inteligentes, que saibam lhe orientar para você falar. Se você ficar pegando desses caras aí, desses apresentadores que passam a vida toda só com blá 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 blá, cada entrevista que você der piora a situação política de vocês.
do teu pai, tua, porque como político você é um fracassado. Como político você é um fracassado. Enganou uma eleição um povo, na segunda enganou outra região, na terceira enganou outra e depois não voltou mais. E não vai voltar mais. É assim que é a vida pública. É assim que é a vida pública. Essa é a grande verdade, deputado. Vocês sugaram o suor do povo de Pinheiro. Eu dei 3 exemplos. Vocês fecharam 3 hospitais. 3 hospitais. Quando era para a gente estar com mais hospital lá em Pinheiro. Mas vocês não queriam isso, porque não era o domínio de vocês. Quantos empregos vocês ajudaram a gerar ao longo desses anos, dando oportunidade para que as pessoas abrissem comércio, trabalhassem em Pinheiro? Nada. A história de seu pai é de perseguição. Só para relembrar rápido a juventude. Quando chegou as empresas que Sarney mandou para Pinheiro, a primeira coisa que você fez, que o pai fez, você era garoto, reunir com os empresários e dizer, aqui ninguém ganha salário mínimo, aqui todo mundo ganha R$20. Se vocês assinarem a carteira dos trabalhadores, implantando o salário mínimo, vocês vão acabar com o município. É esse o pensamento. E o pior, deputado Vitor Mendes, que você cresceu, diz que passou por uma faculdade, mas a sua mentalidade continua pequenininha, de maldade e de destruição e sem futuro. É o que você está pregando em Pinheiro. Agradecer a essa oportunidade de dizer, vamos para a luta. Esse momento é de esperança, não é de blá blá blá, reúne um grupo, vai para a televisão, é a realidade. O prefeito está fazendo o seu papel, a sua equipe de saúde está fazendo o seu papel. E para nós vai marcar essa história de quem luta em defesa de todos. Luciano está lutando em defesa de todos. Esses 20 testes, esses testes que são feitos aí diariamente, 60, 70 testes, está prevenindo, ou seja, impedir que a doença avance no município. Eu acho que isso que é importante. É a luta, é a coragem, a determinação, é a esperança do povo, são vidas que vão ajudar a reduzir. Esses 7 leitos de UTI, que a primeira vez foi Zé Genésio há 20 anos atrás, eles fecharam. E depois de 20 anos tem que ver Luciano, meu filho, implantar os primeiros 7 leitos de UTI na administração municipal. Não é do Estado, não é do governo. É na administração de Luciano, da Prefeitura de Pinheiro, passa a ter 7 leitos. Se o projeto do senador Roberto Rocha der certo, são mais 50 leitos que serão ampliados ali ao lado do Antenor Abreu, com mais 12 leitos ou 20 ou 15 leitos de UTI. Se isso acontecer, vai se transformar na história da saúde pública de Pinheiro, o melhor e maior prefeito da história que se preocupou. Na hora em que você implanta 7 leitos de UTI, são 7 vidas que deixarão de morrer por uma circunstância qualquer. Essa é a grande realidade. A saúde pública está sendo a meta nesse momento, que o Brasil e o mundo estão parando, Luciano está fazendo o seu papel. E é isso que nós precisamos reconhecer. Política é depois, eleição é depois, é o reconhecimento do trabalho exatamente na hora certa e correta para atender o nosso povo.